Capítulo 16. A casa de Bert estava vazia quando Sadie chegou. Havia um bilhete na mesa avisando que o avô saíra para tratar de assuntos do festival. E ao lado dele um presente desembrulhado, um pano emoldurado com palavras bordadas por alguém sem experiência com linha laranja. Que seu passado seja uma lembrança agradável assim, seu futuro cheio de prazer e mistério sem fim. O agora um momento glorioso que preencha sua vida com profundo gozo. Um cartão anexado informou a Sadie que aquela era uma bênção celta, feita por Louise, com amor para Bert. Ela franziu o nariz e jogou um pedaço de queijo entre duas fatias de pão. A mensagem era boa, supunha, mas Sadie podia imaginar o que Ruth teria dito sobre ela. Sua avó sempre odiara esse tipo de sentimento superficial. Até onde Sadie sabia, Bert também. Ela levou um sanduíche para o andar de cima e se acomodou à janela em seu quarto, o caderno equilibrado nos joelhos. Clive hesitara em deixá-la levar o arquivo Edevene para casa, mas dissera que ela seria bem-vinda para se sentar à sua mesa e fazer anotações. Naturalmente, Sadie agarrou a oferta e ainda estava rabiscando furiosamente, quando ouviu uma batida à porta e uma mulher robusta de queixo largo entrou. Sadie... A voz de Clive tinha uma nota de pânico enquanto conduzia a intrusa pelo corredor. Esta é minha filha, Bess. Bess, esta é Sadie, minha parceira de bridge. Sadie se moveu depressa para reordenar e esconder o arquivo antes de cumprimentar a outra mulher com a mão estendida quando ela chegou à cozinha. Elas trocaram um breve e educado "Como vai?", durante o qual Bess expressou a aprovação de que seu pai tivesse enfim encontrado um hobby aceitável. E então Sadie pediu desculpas e saiu em meio a promessas de voltar no fim da semana para outra partida, entre aspas. Ela planejou fazer exatamente isso. Só conseguira dar uma olhada superficial no conteúdo do arquivo. Havia centenas de documentos diferentes e, com o tempo tão limitado, concentrou-se em construir um cronograma da investigação. 2 dias depois de Theo Edevene ter sido declarado desaparecido, a polícia lançou a maior busca da história da Cornualha. Centenas de pessoas haviam aparecido todas as manhãs, ansiosas por fazer a sua parte junto com um grupo de homens que serviram com Anthony Devane em seu batalhão na Primeira Guerra Mundial. O litoral foi vasculhado assim como campos e bosques. A polícia bateu às portas de todas as casas por onde o menino e seu sequestrador pudessem ter passado. Cartazes com a foto de Theo foram distribuídos e exibidos em todo o condado, e nos dias após o solstício de verão, os pais do menino fizeram apelos através dos jornais. O desaparecimento se transformou em notícia nacional, capturando a imaginação popular, e a polícia foi inundada com informações, algumas delas anônimas. Cada pista foi seguida, não importava quão louca ou improvável parecesse. Em 26 de junho, a polícia descobriu o corpo de David Llewellyn, mas, como Clive dissera, apesar da suspeita inicial, nenhuma conexão foi encontrada entre o suicídio do escritor e o desaparecimento da criança. A investigação continuou ao longo de julho. E no dia 8 daquele mês, a polícia da capital foi trazida para ajudar a força local. Sadie podia imaginar como isso tinha sido recebido. Eles foram seguidos de perto pelo lendário inspetor Kate Tyrrell, contratado como detetive particular por um jornal londrino. Tyrrell foi embora uma semana depois sem nada de novo
para mostrar sobre seu tempo na Cornualha. A polícia de Londres voltou para casa logo depois. À medida que o outono se transformava em inverno, as buscas foram reduzidas. A polícia incapaz de continuar sem resultados. Apesar de 3 meses de investigação rigorosa, não encontraram mais pistas nem descobriram outras testemunhas. Ao longo dos anos, a polícia continuou recebendo dicas de vez em quando. Todas foram investigadas, mas nenhuma levou a algo concreto. Uma carta foi recebida por um jornal local em 1936, supostamente do sequestrador de Tel, contudo provou-se uma farsa. Em 1938, um vidente de Nottingham declarou que o corpo do menino fora enterrado sob as fundações de concreto de um galpão em uma fazenda local. Porém, uma busca não revelou nada. Em 1939, a polícia foi chamada a um asilo em Brighton para entrevistar novamente Constance Dashiell. A nova enfermeira responsável por ela ficara preocupada com o seu choro incessante, pois ela alegava que um menino que lhe era querido fora morto por um amigo da família. A enfermeira, que crescera na Cornualha e conhecia o caso, juntou os pontos e telefonou para a polícia. Ela ficava muito chateada, dissera a enfermeira aos oficiais de investigação. Aflige-se com a perda do garoto. Fala e fala sobre as pílulas para dormir que eram usadas para mantê-lo quieto. Embora inicialmente promissor, especialmente à luz de um frasco de sedativos esquecido no caso Edevane, a pista não deu em nada. Constance Dashiell foi incapaz de fornecer à polícia qualquer informação nova e verificável. Contou sob interrogatório uma narrativa divagante sobre sua filha Eleanor e um bebê natimorto. O médico que a tratava havia muito tempo, entrevistado quando voltou de férias, confirmou que ela estava sofrendo de um estágio avançado de demência e a afirmação sobre o homicídio era apenas um caso de uma série de assuntos, aos quais sua mente confusa retornava. Do mesmo jeito, era provável que ela contasse à polícia outra história favorita, um relato detalhado de uma visita régia que ela nunca fizera. Sadie jogou seu caderno na extremidade do banco da janela. Tudo isso os levava exatamente aonde estavam no final de junho de 1933. A lugar nenhum. Ela saiu para correr aquela noite. Estava quente e seco, mas o ar zumbia, com a promessa de chuva. Sadie seguiu uma das trilhas pelo bosque, o ritmo de seus passos ajudando a expulsar pensamentos agitados. Ela estava estudando as anotações do caso como uma mulher possuída. Obcecada, segundo Donald, e seu cérebro doía em razão do esforço. O sol estava baixo no céu quando ela chegou ao limite de Loines, e a grama alta do prado ia mudando de verde para malva. Os cachorros estavam habituados a continuar até a casa, e Ash choramingou incerto quando Sadie parou. Ramsay, normalmente distante, andava de um lado para outro a alguns metros dali. Hoje não, rapazes, disse ela. Está muito tarde. Não gosto da ideia de ficar presa no bosque depois que escurecer. Havia um grande graveto liso ali, perto, e ela o lançou para eles no gramado, um prêmio de consolação. Eles saíram como tiros, pulando e tropeçando. Sadie sorriu, vendo-os lutar pelo graveto. Então sua atenção mudou para o bosque distante de teixos do outro lado da propriedade. A luz estava sumindo, os gritos ocultos na beira do bosque começaram sua cantoria vespertina, e centenas de pequenos estorninhos se elevaram da copa sombria. Debaixo deles, escondida dentro de suas paredes de vegetação, a casa se encolhia para outra noite. Sadie observou a imagem, o último dos raios de sol brilhando no vitral. O lago se estendendo à frente, o telhado solitário.
Folhas de grama fizeram cócegas em suas pernas, e ela as puxou distraidamente, arrancando-as das hastes. A ação satisfatória, para a surpresa dela, trouxe consigo a lembrança de um artigo de um dos pequenos jornais das meninas Edevane. Instruções sobre como tecer um barco de grama. Sadie tentou então, pegando 2 talos planos e dobrando um sobre o outro, para fazer uma espécie de trança. No entanto, seus dedos eram desajeitados e a tarefa de jardim de infância era muito estranha. Fazia muito tempo desde que Sadie tinha feito qualquer coisa detalhada ou caprichosa. Ela jogou os talos para o lado. Pareceu-lhe que um dos personagens do romance de A.C. Edevane que estava lendo havia mencionado um verão na infância em que passara tecendo barcos com longos talos de grama. Não era uma grande coincidência, é claro. Fazia sentido que um autor invadisse a própria vida para fornecer a seus personagens pensamentos e lembranças. Foi isso que Clive quis dizer quando falou de ler as entrelinhas dos romances de Alice, procurando pistas que pudessem esclarecer o desaparecimento de Theo Edevane. Ele não mencionara nada, de fato, confessara o hábito com um sorriso irônico e autodepreciativo, como se convidasse Sadie a rir do seu desespero para obter informações críveis. Agora, porém, Sadie refletia, não tanto sobre os livros de A.C. Edevane, mas se era possível que Alice soubesse de algo importante, alguma coisa que manteve em segredo todos esses anos. Sadie vislumbrou outro graveto muito grande e o pegou, batendo-o no chão sem parar. Isso explicava porque Alice não tinha respondido às cartas dela. Ela era culpada. Clive estava certo. Os culpados geralmente podiam ser divididos em 2 grupos. Aqueles que estão constantemente por perto enquanto se empenham em ajudar, entre aspas, os policiais com suas indagações, e aqueles que evitam a polícia como a peste. Alice era uma das últimas. Teria visto algo naquela noite? Clive estava certo quando supôs que ela estava voltando à biblioteca de Loines para contar algo à polícia. Talvez tivesse sido Alice que contou a Rose Waters sobre o túnel. Talvez ela própria tivesse visto a babá naquela noite. Sadie enterrou o graveto na terra. Mesmo enquanto pensava nisso, sabia que não bastava. Supondo que Alice tivesse contado a Rose sobre o túnel, não era um pecado grave o bastante, sem dúvida, para ela mentir. Não quando um bebê estava desaparecido, a não ser que houvesse alguma outra razão pela qual Alice devesse a Rose Waters seu silêncio. Sadie balançou a cabeça impaciente consigo mesma. Estava se esforçando demais. Era exatamente por isso que precisava continuar correndo, para desligar qualquer hábito enraizado nela que não pararia de criar teorias. Ash venceu a disputa e logo voltou para junto dos pés de Sadie, largando o graveto com orgulho. Ele ofegou, implorando antes de cutucá-la com o focinho. Ah, está bem, disse ela acariciando as orelhas dele. Mais uma vez e daí temos que ir. Ela arremessou o graveto, fazendo os cachorros latirem de prazer enquanto corriam pela grama. A verdade era que a teoria de Sadie sobre Rose tinha esfriado um pouco desde que ela saíra da casa de Clive. Não importava por qual ângulo olhasse, sequestrar uma criança parecia uma reação muito extremada para uma mulher sã. E segundo todos os depoimentos, o arquivo continha mais de um. Rose Waters era sã. Ela também era descrita de várias maneiras como eficiente, atraente e vivaz, com um impecável registro de serviço. Tirara apenas um mês de férias, nos 10 anos em que havia trabalhado para os Edevanes, e só porque um assunto familiar a chamara.
Mesmo que tivesse sido demitida injustamente e que quisesse se vingar de seus empregadores, a ofensa sofrida não parecia forte o suficiente para justificar o crime. Além disso, houvera enormes dificuldades práticas na execução do sequestro. Uma mulher poderia ter agido sozinha? Se não, quem era seu ajudante? David Llewellyn, algum outro desconhecido? E como ele ou ela foi induzido a ajudar em tal vingança pessoal? Não, ela estava se agarrando a nada, procurando traçar conexões onde não havia nenhuma. Mesmo o motivo agora parecia fraco. Não houvera nenhum pedido legítimo de resgate, o que desmerecia a teoria de que Rose estivesse buscando recompensa financeira, não é? Um trovão distante ribombou e Sadie deu uma olhada no horizonte. O sol estava se pondo, lançando luz sobre uma pesada faixa de nuvens cinza escuras. Sobre o mar, a chuva estava chegando. Ela chamou os cães, ansiosa para ir embora. O cadarço do seu tênis tinha se soltado e ela apoiou o pé em uma pedra próxima para amarrá-lo. Independentemente de quem o tivesse levado e por quê, a questão do que acontecera com Theo e Devane permanecia. Presumindo que ele tivesse sobrevivido depois da noite do solstício de 1933, devia ter ido para algum lugar. Crianças não podiam ser roubadas e depois inseridas numa nova situação sem chamar atenção. Alguém deveria ter notado. Devia ter havido suspeitas. Especialmente em um caso que recebera tanta cobertura da imprensa. O fato de que nada digno de crédito tivesse chegado à polícia ao longo de 70 anos sugeria que Theo estava muito bem escondido e o melhor lugar para esconder uma criança era à vista. Inventando um cenário tão crível que ninguém pensara em questioná-lo. Sadie estava apertando o laço do outro tênis quando algo na pedra chamou sua atenção. O tempo havia consumido as letras e uma fina mancha de líquen crescera sobre elas, mas a palavra ainda era perfeitamente clara para Sadie, que vinha encontrando versões dela nas últimas 2 semanas. Alice. Só que essa era diferente das outras. Havia algo mais gravado abaixo dela na pedra. Sadie se ajoelhou, afastando a grama para longe, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. Era outro nome. Sadie sorriu. A marca dizia Alice mais Ben. Ponto. Sempre. O chalé estava escuro e ainda vazio quando Sadie e os cães voltaram, com frio, encharcados e famintos. Sadie encontrou uma toalha seca para Ashley e Ramsay e em seguida esquentou as sobras do guisado, lentilhas e amor. Comeu debruçada sobre suas anotações na mesa enquanto a chuva tamborilava firmemente no telhado e os cães ressonavam com satisfação profunda a seus pés. Depois de limpar o segundo prato, Sadie escreveu sua terceira carta para Alice Devane, pedindo permissão para entrar na casa. Pensou em perguntar se havia um túnel escondido no corredor, perto do quarto do bebê, no segundo andar, mas achou melhor não. Tampouco mencionou Rose Waters ou o grande interesse que tinha em discutir Clementine Devane e qualquer informação que ela pudesse ter sobre o caso. Sadie disse apenas que tinha uma teoria que estava disposta a seguir e ficaria muito grata se Alice entrasse em contato. Tinha perdido a coleta do carteiro no sábado, mas pegou um guarda-chuva e saiu no escuro para postar a carta mesmo assim. Com alguma sorte, ela chegaria a Alice na terça-feira. Enquanto isso, Sadie ficaria feliz só por saber que a carta já estava a caminho. Enquanto estava na aldeia, aproveitou a oportunidade de ter um único traço vacilante de sinal de celular para se enfiar debaixo do toldo da loja e verificar sua caixa de mensagens.
Ainda não havia nada de Donald. Sadie refletiu sobre isso antes de decidir não interpretar seu silêncio como reprovação, mas sim como um acordo tácito de retomar o trabalho como ela sugerira, depois de fazer contato em Londres na semana seguinte. Por capricho, antes de partir, ligou para Clive a fim de indagar sobre a entrevista de 1939 com Constance Deschelles. Algo no relato que ela leu disparara um alarme em sua mente. Mas ela não conseguia dizer o que era nem porquê. Clive ficou satisfeito por ela ter ligado, mas decepcionado quando ouviu a pergunta. Ah, isso, disse ele. Não havia nada ali. Ela já estava terrivelmente degenerada naquela época, coitadinha. Um fim terrível. Passava os dias revoltada, delirando sobre o passado, misturando as coisas, se aborrecendo. Não, é Alice Devane que tem a chave para resolver este mistério. É com ela que precisamos conversar. As luzes do Civil Cottage estavam acesas quando Sadie fez a curva na estrada do penhasco estreito. Bert estava na cozinha fazendo um bule de chá e pegou uma segunda xícara no escorredor quando Sadie se sentou à mesa. Olá, querida, cumprimentou ele. Você teve um dia cheio. Eu poderia dizer a mesma coisa de você. 12 caixas de brinquedos embalados e prontos para serem vendidos. Você deve estar com fome e perdeu o jantar. Estou bem, comi enquanto estava fora. Com Louise, sem dúvida. Seu avô não deu mais detalhes e Sadie não quis parecer infantil ou revoltada, então resistiu a perguntar. Ela sorriu, um tanto debilmente, quando ele lhe entregou uma xícara fumegante e se sentou na sua frente. Sadie notou que o presente bordado por Louise estava pendurado em um gancho perto da porta. Não perdi seu aniversário, não é? Ele seguiu seu olhar e sorriu. Foi um presente sem motivo. Isso é bom. Louise é gentil. É uma boa mensagem, um pouco simplista, talvez. Sadie. Eu sei onde Ruth colocaria. Lembra-se da cópia moldurada do poema Desiderata, que ficava pendurada atrás da porta do banheiro? Ela riu. Parecia vazia. Sadie. Ela dizia que, se em meio ao barulho e à pressa uma pessoa não pudesse ir calmamente ao banheiro, então que esperança havia? Bert estendeu a mão sobre a mesa e pegou-a dela. Sadie, menina adorável. Sadie mordeu o lábio inferior. De forma inexplicável e irritante, as palavras dele fizeram um soluço subir até a metade de sua garganta. Você é como uma filha para mim. Sou mais próximo de você do que jamais fui da minha filha. É engraçado isso. Minha própria filha, mas não tenho nada em comum com sua mãe. Mesmo quando criança, ela era tão preocupada com o que as outras pessoas iam pensar, preocupada que nós não estávamos fazendo as coisas do jeito certo, que Ruth ou eu a constrangeríamos se não nos vestíssemos, falássemos ou pensássemos como os outros pais. Ele sorriu de forma suave e esfregou a barba branca que vinha deixando desde que se mudara para a Cornualha. Você e eu somos muito mais parecidos. Eu penso em você como uma filha e sei que você olha para mim como um pai. Mas, Sadie querida, eu sou apenas uma pessoa. Você é diferente aqui, vovô. Ela não sabia que ia dizer isso. Não sabia nem que sentia. Parecia uma criança. Espero que sim, quero ser. Estou tentando seguir em frente. Você até tirou carteira de motorista. Estou morando no campo, não posso contar com o metrô para me levar aos lugares.
Mas toda aquela conversa com Louise sobre a magia acontecer e deixar o universo decidir, aquele enfeite de parede não é você. Costumava ser quando eu era garota, eu tinha esquecido. Certamente não é Ruth. Ruth se foi e cabe a nós rememorá-la. A voz dele soou estranhamente frágil. Sua avó e eu nos conhecemos quando eu tinha 12 anos. Não consigo me lembrar de um tempo sem ela. Minha dor, perdê-la. Isso me engoliria se eu permitisse. Ele terminou seu chá. O enfeite foi um presente. Ele sorriu de novo, mas havia tristeza por trás do sorriso e Sadie sentiu pena por saber que ela a provocara. Quis pedir desculpas, mas eles não tinham discutido de verdade. E ela se sentiu criticada de alguma forma e estava irritadiça. Isso tornou difícil o pedido de desculpas. Ela ainda estava decidindo o que fazer quando ele foi mais rápido. Estou sentindo falta do meu coador favorito. Vou lá em cima ver se consigo encontrá-lo. Sadie passou o resto da noite sentada de pernas cruzadas no chão de seu quarto. Ela lutou para vencer as 3 primeiras páginas de, abre aspas, escapadas ficcionais, fecha aspas, antes de perceber que o capítulo sobre David Llewellyn era uma interpretação de seu livro e não uma biografia do autor, logo impenetrável nesse sentido. Voltou-se então para as anotações que tinha feito na casa de Clive, alternando entre elas e os jornaizinhos das irmãs Edevane. Estava pensando na certeza de Clive de que Alice era a chave e isso a levara ao entalhe que encontrara naquela tarde na pedra. Tinha a vaga sensação de ter visto o nome Ben em algum lugar naquele dia, mas não conseguia lembrar onde. A chuva escorria pelos vidros das janelas, o doce cheiro de fumaça de cachimbo se infiltrando pelo teto. E Sadie lançou o olhar sobre um monte de páginas, anotações rabiscadas e livros espalhados pelo chão diante dela. Em algum lugar naquela confusão, ela sabia que havia detalhes coçando para se conectar. Ela podia sentir isso. Não importava que parecesse uma anarquia em papel. Com um suspiro profundo, deixou sua pesquisa e foi para a cama. Abriu um prato frio e leu por um tempo numa tentativa de clarear a mente. Descobriu-se que o dono da rede de restaurantes de fato tinha sido assassinado e parecia cada vez mais provável que tivesse sido sua ex-mulher. Eles estavam divorciados havia 20 anos. Décadas em que ele construíra sua carreira e sua fortuna, enquanto sua ex-mulher se dedicara a cuidar da filha deficiente. Suas aspirações de carreira foram sacrificadas, junto com sua liberdade. Mas ela amava a filha e o acordo parecia bastante amigável. O gatilho, ao que parecia. Sadie virava as páginas mais depressa agora. Foi o anúncio casual de que ele estava a caminho da América do Sul para passar 2 semanas de férias. Toda a sua vida, a ex-mulher sonhara visitar Machu Picchu, mas sua filha não poderia acompanhá-la, tampouco ser deixada sozinha. O fato de que seu ex-marido, um homem que sempre se achou muito ocupado e importante para ajudar nos cuidados da filha, estivesse agora prestes a viver seu grande sonho, era mais do que a mulher poderia suportar. Décadas de sofrimento materno, o isolamento sentido por todos os cuidadores e a sublimação dos desejos pessoais de uma vida inteira
tinham se transformado em bolas de neve, levando a mulher geralmente amável à inevitável conclusão de que seu ex-marido deveria ser impedido de fazer a viagem. Surpresa, satisfeita e estranhamente revigorada, Sadie apagou a luz e fechou os olhos, ouvindo a tempestade e o mar agitado. Os cachorros sonhando e roncando aos pés da cama. A. C. e Devane tinha uma visão interessante da moralidade. Seu detetive descobriu a verdade sobre a morte aparentemente natural do homem, mas optou por não contar à polícia. Seu dever como detetive particular, Digory Brent concluiu, era descobrir aonde levava o rastro do dinheiro. E isso foi feito. Ninguém lhe pedira que olhasse para a morte do restaurador. Ela nem sequer foi considerada suspeita. A ex-mulher dele havia carregado, quase sem recompensa, um enorme fardo por muito tempo. Se fosse presa, a filha ficaria bem pior. Digory decidiu que não diria nada e deixaria a justiça seguir seu curso sem ele. Sadie se lembrou da descrição de Clive de uma jovem Alice Devane espreitando a biblioteca enquanto as investigações estavam em andamento. A sensação que ele tinha de que ela sabia mais do que estava contando e sua mais recente intuição, um tanto desesperada, de que um de seus livros pudesse revelar uma pista, um prato frio podia não espelhar os eventos do desaparecimento de Theo e Devane, mas certamente sugeria que Alice tinha uma perspectiva matizada sobre questões de justiça e seu curso. O romance também tinha muito a dizer sobre a complicada relação entre pais e filhos, descrevendo o vínculo como um fardo e um privilégio, um elo inquebrável para o bem ou para o mal. Era evidente que Alice não via com bons olhos aqueles que fugiam às suas responsabilidades. Sadie tentou dormir, mas não era boa de sono nem nas melhores situações. E pensamentos sobre Rose Waters a invadiram. Era toda aquela coisa de ser maternal, a devoção e o comprometimento dos cuidadores, ela supunha. O amor que a babá tinha demonstrado por Theo como se fosse seu filho, seu registro de emprego impecável e a demissão repentina, injusta, que a deixara devastada. A testemunha que jurava ter visto a figura de uma mulher esbelta se movendo no quarto do bebê depois da meia-noite. Sadie suspirou, se virou e tentou esvaziar a cabeça. Ocorreu-lhe espontaneamente uma imagem do piquenique da família Devane. O marido e a esposa no centro, o amado menino em primeiro plano, aquele tornozelo esbelto e a perna nas sombras. Ouviu a voz de Clive lhe dizendo como o menino foi desejado. Quanto tempo os Edevanes esperaram por ele. E pensou na entrevista de 1939 com Constance Deschel, na qual se dizia que ela falava sobre Eleanor e um natimorto. Talvez não fosse um produto de sua mente confusa, afinal. Talvez Eleanor tivesse ficado grávida entre Clementine e Theo. Não era nenhum segredo que eles queriam um filho, dizia um dos depoimentos no arquivo de Clive. Foi uma bênção quando o tiveram. Tão inesperado. Sadie abriu os olhos no escuro. Outra coisa chamava sua atenção. Ela acendeu a luz e se inclinou sobre o lado da cama, folheando os papéis no chão, até a página que estava procurando. Era um dos jornaizinhos produzidos pelas irmãs Edevane na velha prensa. Tinha certeza de que se lembrava de ler algo sobre a babá Rose. Ali estava. Levou as velhas páginas consigo para a cama. Um artigo de Alice detalhando o castigo de Clementine Devane por ter chamado a babá Rose de gorda. Sadie verificou a data, fez um rápido cálculo de cabeça e então pulou da cama para pegar o seu caderno.
Virou as páginas até que chegou às anotações, descrevendo o registro de emprego de Rose Waters em particular, sua ausência de um mês em julho de 1932, quando foi chamada para cuidar de um assunto familiar, entre aspas. As datas batiam. Sadie olhou pela janela os penhascos iluminados pela lua, o turbulento mar escuro, os relâmpagos no horizonte, tentando ordenar os pensamentos. Clive tinha dito: por que um pai raptaria o próprio filho? Ele estava falando de Anthony e Eleanor e Devane, e a pergunta tinha sido retórica, uma piada, porque, é claro, os pais não precisavam sequestrar seus filhos, eles já os tinham. Mas e nos casos em que não os tinham? O rosto de Sandy estava pulsando, quente. Um novo cenário estava se formando. Podia pensar em uma razão pela qual um pai poderia sequestrar o próprio filho. Os detalhes se encaixaram como se estivessem juntos, como se estivessem esperando alguém. Uma empregada em apuros, um menino precisando de um lar, uma senhora que não conseguia ter o próprio filho. Fora uma solução satisfatória para todos, até que, de repente, não era mais.